Olá, jovens, tudo bem? Sou o professor Franz Alencar, professor de matemática. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de geometria plana aqui e prosseguir com um assunto de áreas. Vamos trabalhar hoje com a área do triângulo, já que o triângulo ele tem diversas fórmulas para nós calcularmos a sua área. Então, vamos lá. A área do triângulo, o caso geral, eu falei na nossa primeira aula, na aula passada. Um caso geral, bem simples. Esse lado aqui que está na horizontal é a base, e esse segmento aqui que eu estou traçando, formando 90 graus com a base, corresponde à altura do triângulo. O triângulo ele tem 3 bases, dependendo da posição que ele estiver, e ele vai ter as 3 respectivas alturas em relação à base. Então, a área do triângulo é bem confortável, bem simples. A área do triângulo é você pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, fórmulazinha bastante acessível para a área do triângulo. E eu posso reescrever essa fórmula assim, ó. A área do triângulo é igual a 1/2, ou seja, a metade da base multiplicado pela sua altura. Então, podemos escrever a fórmula da área do triângulo dessas duas maneiras. Um exemplo, aqui, ó. Vamos supor que esse triângulo, a base dele, mede, colocar aqui 12 centímetros. E essa linha azul, segmento azul, seria a sua altura, formando 90 graus aqui. Vamos dizer que a altura seria 8 centímetros. Pronto, então fica bem fácil. A área do triângulo, você pega a base, que no caso aqui seria 12, multiplica pela sua respectiva altura, que é 8, e divide por 2. Eu posso fazer essa conta de duas maneiras diferentes. Eu posso pegar o 12, multiplicar por 8 e o resultado dividir por 2. Ou então eu posso simplificar antes e depois multiplicar. Eu posso pegar esse 12 e dividir por esse 2. Daria 6. E 6 vezes 8, 48. Logo, a área desse triângulo aqui é 48 centímetros quadrados. Se eu pegasse o 12 e multiplicasse pelo 8, daria 96. Aí 96 dividido por 2 também vai dar 48. Tá bom? Então, essa aqui seria o caso geral para a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Bom, o outro triângulo aqui é o famoso triângulo retângulo. Tá? Triângulo retângulo, onde você faz a aplicação de um importante teorema, que é o teorema de Pitágoras. O triângulo retângulo ele tem um ângulo medindo 90 graus. Os lados que formam 90 graus são os famosos catetos. Então aqui seria um cateto e aqui seria outro cateto. Esse segmento aqui, esse lado que está oposto a 90 graus, é a hipotenusa. Vou colocar IP. Então, o teorema de Pitágoras diz que, só relembrando, o quadrado da hipotenusa ele vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas o que vai ser importante para a gente é a área. A área do triângulo retângulo, você pode pegar a mesma ideia do caso geral. Por quê? Porque esse cateto aqui é como se fosse a base. Esse outro cateto seria a altura. Tá? A altura forma com a base um ângulo de 90 graus. Então, a área do triângulo retângulo é cateto multiplicado pelo cateto dividido por 2. Cateto vezes cateto dividido por 2. Veja que para calcular a área no triângulo retângulo, a gente não vai precisar da hipotenusa. Se tiver os dois catetos, pronto, multiplica e divide por 2. Mas pode acontecer uma situação de eu ter a hipotenusa e um dos catetos. Aí, como eu preciso do outro cateto para calcular a área, eu aplico o Pitágoras, encontro outro cateto que possivelmente nós não temos, e calculamos a área. Tá? Então,
A área do triângulo retângulo também bem simples, né? Um exemplo aqui, ó. Se os catetos de um triângulo retângulo, olha, já dá os catetos, ó. Se os catetos de um triângulo retângulo medem 6 centímetros e 8 centímetros, obtenha a sua área. Então, ó, aplicação direta da fórmula. A área do triângulo retângulo, pega um cateto, que seria 6, multiplica pelo outro cateto, 8, e divide por 2. Tá? Mesma situação da anterior. Aqui a gente pode multiplicar, ó. 6 vezes 8, 48, dividido por 2. E 48 por 2 vai dar 24. Logo, a área aqui vai ser 24 centímetros quadrados, já que os lados aqui estão em centímetros. Vamos agora para o triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele é um polígono regular de 3 lados, né? Então, todos os lados têm a mesma medida, são congruentes. Então, vou dizer que esse lado mede L, L e L, tá bom? E todos os ângulos são iguais. Cada ângulo do triângulo equilátero mede 60 graus, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. 180 dividido para 3 vai dar 60 graus para cada um. Esse segmento que eu estou traçando aqui, que parte do vértice, se dirige ao lado oposto, é a altura do triângulo, altura H. E essa altura ela funciona como bissetriz, ela divide esse ângulo ao meio, funciona também como mediatriz, porque divide o lado ao meio, formando um ângulo de 90 graus. É a mediana, né? Bom, duas coisas importantes que nós temos que saber do triângulo equilátero. Quais seriam as duas coisas? Temos que saber calcular a altura do triângulo equilátero, tá? E o nosso objeto de estudo, a fórmula para descobrirmos a área, tá certo? Então, duas coisinhas que temos que saber. A altura do triângulo equilátero, podemos usar trigonometria para demonstrar a fórmula, ou então podemos usar o teorema de Pitágoras, porque aqui, ó, quando eu tracei a altura, dividi o triângulo em duas partes, dois triângulos retângulos iguais, né? Duas partes iguais. Aplicando Pitágoras, você pode encontrar o valor da altura. Vou colocar logo a fórmula. A altura do triângulo equilátero é dada pela seguinte expressão. Você pega o lado, multiplica pela raiz quadrada de 3 e divide por 2. Essa formulazinha é para calcular a altura do triângulo equilátero. Ela só funciona, ela só é válida se o triângulo for equilátero. Se for isósceles não funciona, e tampouco se o triângulo for escaleno, né? Que tem os 3 lados diferentes. Essa fórmula só funciona se o triângulo for equilátero, tá bom? E para descobrir a área, nós podemos utilizar a seguinte fórmula. Pega o lado ao quadrado, multiplica pela raiz quadrada de 3, deixa eu ajeitar essa raiz aqui, raiz quadrada de 3, e divide por 4. Então, aqui é a formulazinha da área do triângulo equilátero. Altura e área. Então, essas duas fórmulas elas são bem importantes, tá bom? Para o estudo do triângulo equilátero. Falou em triângulo equilátero, não esquece delas, tá? Vamos fazer um exemplo, ó. Aqui diz o seguinte, ó. Exemplo: considere um triângulo equilátero de lado 12 centímetros. Então, esse aqui seria o valor do L. Calcule o valor da sua altura e o valor da sua área. Então, vamos fazer a aplicação direta da fórmula. Ó. A altura do triângulo equilátero, você pega o valor do lado, ó, aqui é a fórmula, que é 12, multiplica pela raiz quadrada de 3 e divide por 2. Não vá multiplicar o 12 pelo 3, viu? Não pode, não é permitido. O que a gente pode fazer aqui é pegar esse 12 e dividir por 2, ó. A gente pode simplificar aqui, ó. 12 por 2 vai dar 6. Aí fica 6 multiplicado por raiz de 3 centímetros, né? Tá? Então, a altura do triângulo equilátero, que tem lado 12, mede 6 raiz de 3 centímetros. A sua área também, a aplicação direta da fórmula. L ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 4.
O L é 12. Então vai ficar 12 ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 3 dividido por 4. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Fica 144 vezes raiz de 3 dividido por 4. 144, mesma coisa da anterior. Nós podemos simplificar por 4, dividir por 4. Dividir por 4 é pegar metade na metade. É dividir duas vezes, né, por 2. Né? A metade de 144 é 72. E a metade de 72 é 36. Metade da metade você faz na divisão por 4. Então vai dar 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto, tá bom? Então, sabendo a fórmula, é bem de imediato, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, a próxima área, né, é uma fórmula bem bacana. No primeiro momento, essa fórmula de Heron, quando a gente vê pela primeira vez, ela assusta um pouco, mas é uma fórmula assim, bem tranquila para a gente poder aplicar. Tá? Então, qual o objetivo da fórmula de Heron? Ela permite calcular a área de um triângulo conhecendo-se a medida dos três lados. Porque nem sempre, você já vê, nem sempre você vai ter a base e a altura para aplicar o caso geral. Né? Nem sempre, né? Então, por isso que o triângulo tem tantas expressões matemáticas para calcular a sua área. Então, a fórmula de Heron você aplica quando dá os três lados. Então, vamos dizer que esse triângulo, esse lado aqui seja A, esse lado aqui B e esse lado C. Tá? Posso colocar em qualquer ordem. Aí, a fórmula para calcular a área dado os três lados, que é a fórmula de Heron, é a seguinte. Ó, você tem raiz quadrada, agora apareceu uma raiz quadrada, de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Eita, professor, complicado. Não, gente, ó. Você vai ver que não é complicado. Esse A, esse B e esse C, você já sabe que é os lados do triângulo. E quem é esse P? Esse P, ele é o semiperímetro. Semiperímetro, ou seja, ele é a metade do perímetro. O P você calcula somando os três lados do triângulo, A mais B mais C, e dividido por 2. Pronto, então essa formulazinha aqui é a fórmula de Heron, um pouco extensa, mas você vai ver que é super tranquilo a gente aplicar, tá? Raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C, tudo multiplicando. E o P você calcula através do semiperímetro do triângulo, ou seja, você soma os três lados e divide por 2. Semiperímetro é a metade do perímetro. Então vamos lá, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui. Você vai ver que vai ser bem tranquilo. Ó. Exemplo. Use a fórmula de Heron para calcular a área de um triângulo cujos lados medem 5, 7 e 8 metros. Bom, aí, pessoal, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Tanto faz, gente. Eu posso dizer que o A ele é 5, o B é 7 e o C é 8. Eu posso dizer que o A é 8, o B é 5, o C é 7. A ordem não vai importar, tá certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é você calcular o semiperímetro. Ou seja, você soma os três lados, A mais B mais C, e divide por 2. Olha só. A é 5, mais o B, que é 7, mais o C, que é 8. Tudo isso dividido por 2. Essa conta dá para fazer até mentalmente. Ó. 5 mais 7, 12. 12 mais 8 dá 20. 20 por 2, 10. 10 metros. Tá? É o semiperímetro. A fórmula de Heron, A igual. Vou colocar novamente aqui. Ó. Você começa com P, que é o semiperímetro. Ele vai multiplicar P menos A diferença entre o semiperímetro e cada lado. Ó. P menos B e P menos C. Pronto. Ó.
Agora é só fazer as substituições, ó. Vamos lá, fazer a substituição aqui, ó. Então, a área vai ser igual a raiz quadrada. O P é 10, então vou colocar aqui 10, ó. Vezes, vamos pegar agora o P, que é 10, menos o A, que é 5. 10 menos 5, vou colocar logo, vai dar 5. A gente pega a diferença, né? O P é 10, o B é 7. 10 menos 7, 3. E vezes P menos C. O P é 10, 10 menos 8 vai ficar 2. Pronto. Apareceu essa multiplicação. Aí nós podemos multiplicar, né? Vamos lá, multiplicar aqui para ver se vai dar uma raiz exata. Acho que não, né? Porque 10 vezes 5 é 50. 50 vezes 3, 150. 150 vezes 2, 300. Pronto, 300 não tem raiz exata. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso simplificar. 300, olha só a manha. 300 eu posso escrever como 3 vezes 100. Porque 100 tem raiz exata, né? Raiz quadrada de 100 é 10. Aí eu tiro a raiz de 100, já que é uma multiplicação aqui, ó. A raiz de 100 é 10, o 10 sai da raiz. E o 3 não tem raiz exata, fica dentro da raiz. 10 raiz de 3, no caso, metros quadrados, né? Então a área desse triângulo aqui vai ser 10 raiz de 3 metros quadrados. Pronto. Então, finalizamos aqui algumas áreas dos triângulos. Tem mais outras áreas, mas a gente vai vendo aos poucos, tá? Na nossa próxima terceira aula sobre áreas, vamos resolver exercícios, né? Sobre a primeira e essa segunda aula, né? A área do quadrado, retângulo, paralelogramo e as áreas desses triângulos aqui. Então, valeu, meus queridos, valeu, jovens, um abraço e até a próxima. Tchau!